Meus amigos, simplesmente o Ed Manson, ele está de volta ao universo de Stranger Things. É exatamente isso que vocês ouviram, cara. A gente acabou de descobrir novas informações sobre o Ed. Ele tá de volta. Mas não só isso, né? A personagem da Nancy também recebeu novas revelações absurdas que nunca foram ditos antes na série. E tem um detalhe no meio dessas notícias que ninguém tá comentando e que vai ser crucial pro desfecho da quinta temporada, velho. Sim, bora comentar sobre tudo isso. Temos novas informações sobre o Ed, temos lacunas que foram deixadas e agora preenchidas. Iremos comentar sobre tudo isso no vídeo de hoje. Hello my friends geek, na voz e cá entre nós, né, que a morte do nosso queridíssimo Ed Manson no final da quarta temporada de Stranger Things já deixou todo mundo devastado, né? É aquele personagem que surgiu, apareceu brevemente e depois morreu. Isso daí é extremamente comum na série Stranger Things, é o que eles mais adoram fazer pra tristeza da gente. Porém, tivemos muitas revelações sobre o Ed no novo livro focado na Nancy Wheeler, né? Porque sim, a história encontrou um jeito ainda mais cruel e injusto de machucar o coração dos fãs em relação ao Ed, mesmo 2 anos após a estreia da quarta temporada. Afinal, todos nós vimos o Ed partir da forma mais heróica possível, né? Guitarra na mão, coragem onde ninguém mais tinha e aquele sorriso torto que quem sabe que tá fazendo algo muito maior do que ele mesmo, né? Ele se sacrificou para garantir a sobrevivência dos amigos e dar ao grupo a chance de enfrentar o Vec, que é o verdadeiro responsável pela destruição da cidade. E como sempre, né, a cidade pacata de Hawkins escolheu a narrativa mais convincente e não a verdadeira. O Ed, ele morreu como grande culpado pela tragédia que aconteceu em Hawkins, né? E agora com o lançamento de Stranger Things One Way or Another, descobrimos que a injustiça não parou por aí, tá? Ela piorou, cara, piorou a situação do Ed. Afinal, o livro se passa, né, 2 meses após o terremoto causado pelo plano do Vec, que é aquele mesmo que abriu as fendas gigantes e praticamente rasgou Hawkins ao meio. É um momento de luto, né, de reconstrução e de medo, mas também é época de formatura na escola. E lá estão Nancy, Jonathan e Robin vestidos com suas becas, tentando fingir que a vida tá voltando ao normal. E é justamente nesse cenário que surge uma das cenas mais impactantes do livro, que é a homenagem aos alunos mortos. A Chrissy é lembrada, o Jason é lembrado, outros estudantes que perderam a vida também são citados. E o Ed Manson, simplesmente um silêncio absoluto. Ele não foi homenageado, o que é muito triste, porque o cara deu a vida dele pra poder salvar a cidade, pra poder salvar aqueles moradores que o criminaram. E aqui a narrativa fica muito dolorosa, né? Porque a Nancy, que carrega sua própria lista de traumas, incluindo a Bárbara, percebe imediatamente que algo está errado na história. Ela nota a ausência, sente o peso da injustiça e entende que Hawkins, mais uma vez, prefere enterrar a verdade e encarar sua própria covardia coletiva. Afinal, na lógica distorcida da cidade, é mais fácil culpar o garoto estranho do trailer do que admitir que o mal sobrenatural estava entre eles há anos, cara. E esse novo livro resgata um detalhe que torna tudo ainda mais devastador. 1986 era pra ser o ano do Ed. Ele dizia isso o tempo todo, né? Ele sonhava com isso, acreditava que finalmente iria se formar, deixar Hawkins para trás e recomeçar sua vida. Ele até brincava com Dusty nessa quarta temporada, né? De que, ó, esse é meu ano, Dusty. Esse é o ano que eu vou me formar e que as coisas vão dar certo. E, bom, não deu nada certo, né? Minutos depois, o Ed simplesmente morreu nos braços do Dusty. Não deu muito certo. E o livro ressalta algo que passou despercebido por muita gente, né? O Ed já deveria ter se formado em 1984, mas repetiu o último ano várias vezes, não por burrice, mas pela vida difícil, responsabilidades familiares e aquela sensação de não pertencer. Só que mesmo assim, em 1986 seria o momento da virada, né? Pelo menos era o que ele acreditava. Mas Stranger Things nunca foi gentil com quem carrega esperança demais. E Hawkins tem uma habilidade impressionante de apagar quem não se encaixa em seu ideal de normalidade, né? O Ed não era um atleta popular, não era o filho da família tradicional, não era o tipo de garoto que morre heroicamente. E aos olhos da comunidade, ele era o rosto conveniente da tragédia, o bode expiatório perfeito. Tanto é que a gente viu isso se refletindo no início desse primeiro volume da quinta temporada. O Dusty na escola, ele foi recriminado novamente pelo Andy, né, os garotos do basquete, que o Dusty estava utilizando a camisa do Hellfire em homenagem ao Ed, porque o Dusty sabe o sacrifício que o Ed fez. Ele sabe que o Ed não é isso tudo que estão pintando por aí, que ele é o verdadeiro herói e não o vilão. Só que mesmo assim, a morte do Ed continua a impactar todo mundo, cara, seja pro lado positivo ou lado negativo. O Dusty tomou uma surra por conta disso. E a pergunta que fica é, como homenagear alguém cuja própria cidade se recusou a conhecer? E é aqui que o livro faz um trabalho brilhante ao conectar a dor do Ed com o arco emocional da Nancy, né? Ela entende o que é perder alguém e vê o quanto Hawkins prefere lidar com versões confortáveis da verdade, né? Então chegamos no ponto em que Stranger Things entra com tudo, né? Como a gente já sabe pelas imagens, trailers e teasers do volume 2, o Dusty será um dos personagens mais emocionalmente afetados pela guerra contra o Vec. E grande parte disso vem do peso que ele carrega pelo Ed. E é o que eu disse, a gente já viu isso no primeiro volume. O Dusty não só tenta manter a memória do amigo viva, né? Como defende publicamente que o Ed não foi o monstro que Hawkins acredita. E isso, claro, transforma em alvo de hostilidade, de rumores e violência de um grupo da escola. No caso, o Andy, né? E o livro deixa claro que honrar o Ed será um dos motores do Dusty na quinta temporada. Isso já está conectado com o novo comportamento mais sombrio do Dusty, a culpa que o assombra, a necessidade de redenção e a promessa que fez ao amigo lá no mundo invertido, né? E a gente sabe que o Dusty, ele vai ter um papel emocional
muito importante, principalmente no segundo volume, né? Porque nesses teasers e trailers promocionais, o Dustin aparece abraçando um monte de gente, né? Apareceu abraçando o Mike agora, depois o Steve, depois o Jonathan, e ele chorando, como se ele tivesse acabado de perder alguém. Novamente, porque ele já perdeu o Ed no mundo invertido. E parece que o Dustin vai perder alguém próximo a ele novamente, velho. E a verdade é que o Ed, ele está tão presente na quinta temporada quanto ele esteve vivo na quarta, né? A existência do livro da Nancy não é à toa. Ele funciona como uma ponte emocional e narrativa entre as temporadas 4 e 5, mas também como uma afirmação oficial de que o Ed é e vai continuar sendo uma das figuras mais impactantes da mitologia de Stranger Things. A sua morte não terminou na batalha contra o Vecna, né? Ela reverbera em cada personagem, em cada decisão, em cada conflito que veremos na quinta temporada. E agora, com o spin-off revelando, né, como a cidade o apagou da história, o peso dramático do retorno a Hawkins no volume 2 será ainda maior, né? Porque, de certa forma, o Ed ainda tá mais vivo do que nunca, né? Na luta daqueles que se recusam a esquecê-lo. E eu apostaria que nesse segundo volume, então talvez no último episódio, que vai sair na virada do ano, dia 31, eu acho que o Ed vai voltar, né? Não na forma humana, obviamente, não voltar para a história em si do presente, mas ele vai voltar em forma de flashback, né? Talvez contando algum passado dele. O livro dele que eu tenho aqui, eu esqueço sempre de pegar, que é o Voo de Ícaro, mostra o que aconteceu com o Ed antes dele entrar na cidade de Hawkins. Então talvez a gente veja alguns flashbacks do personagem nesse segundo volume, porque foi um personagem muito querido e é um personagem que os fãs querem de volta. Então eu acho que os Duffers vão colocar um pouquinho do Ed, um pouquinho do Joseph Quinn em flashback nesse volume 2, e obviamente envolvendo o Dustin, né? Sendo que esse novo livro da Nancy revelou várias lacunas da personagem, né? Como, por exemplo, o fato dela não ter ido pra faculdade. Porque desde o início de Stranger Things, a Nancy sempre foi apresentada como alguém destinada a voos maiores, né? Ambiciosa, inteligente, movida pelo desejo quase visceral de buscar a verdade. Ela carrega um sonho muito claro, que é sair de Hawkins e construir uma carreira no jornalismo, de preferência na conceituada Emerson College, em Boston. Esse sempre foi o plano dela, né? É o rumo natural de sua trajetória, até que não foi. Porque quando chegamos na quinta temporada, né, ambientada no início de novembro de 87, a Nancy não está em Boston, nem no alojamento de estudantes, nem em nenhuma redação universitária. Ela está justamente onde sempre jurou que não ficaria, que é em Hawkins. E a pergunta que surge é, por que a Nancy abriu mão do sonho de sua vida? E a série não explica isso, pelo menos não até agora nesse primeiro volume, mas o livro novo da Nancy, que é esse que a gente está comentando até agora neste vídeo, ele explica tudo, cara, todas as lacunas que a Nancy deixou e que não foram respondidas. Afinal, o livro, né, como eu disse, o On a Way or Another, finalmente revela a resposta, e ela é muito mais emocional, trágica e coerente do que a gente imagina, né? O livro deixa claro desde as primeiras páginas que a Nancy não foi pra Boston porque simplesmente não podia ir, não depois do que aconteceu no final da quarta temporada, não enquanto Hawkins ainda cicatrizava suas feridas, e muito menos enquanto Vecna seguia desaparecido, né, espreita preparando seu próximo movimento, velho. E a narrativa se passa após 2 meses, né, do terremoto causado pelo Vecna, e a cidade está em colapso emocional, né, as famílias estão desabrigadas, as pessoas desapareceram, e a sensação de segurança foi arrancada pela raiz, ou seja, qualquer pessoa com senso de responsabilidade estaria assustada. E a Nancy não é qualquer pessoa, né, ela se encontra dividida entre seu futuro e o dever moral que sente pelos que ficaram. É como se uma parte dela soubesse que se fosse embora, estaria abandonando aquele que ela mais ama, né, é um dos momentos mais críticos da história da cidade. E o livro também confirma algo que a gente viu nesse primeiro volume, né, porque o Hopper, ele liderou várias caçadas ao Vecna no Upside Down, né, a gente viu isso nos primeiros episódios desse primeiro volume, que eles faziam algumas excursões pro mundo invertido para tentar localizar o bichão. E enquanto isso, né, Nancy, Rob, Steve e Jonathan realizaram buscas paralelas, né, cada uma mais frustrante do que a anterior, e não havia paz, não havia descanso, não havia como simplesmente arrumar uma mala e fingir que estava tudo resolvido. Então a Nancy decide adiar os seus estudos, e não é porque desistiu do sonho do jornalismo, mas porque entendeu que tem batalhas que não podem ser ignoradas, cara. Sendo que na quarta temporada o relacionamento da Nancy e Jonathan já estava estremecido, né, e esse livro deixa claro que a situação piorou, não pelo fim do amor, mas pelo peso de tudo que ficou não dito, cara. E no livro, né, o Jonathan finalmente admite que não irá com Nancy pra Boston, ele escolhe ficar em Hawkins ao lado da Joyce e o Will, que ainda estão emocionalmente devastados após retornarem da Califórnia e perderem seu lar. E a decisão do Jonathan é compreensível, mas o problema é a demora em contar tudo isso pra Nancy, né? Ela passa meses acreditando que ele ainda irá com ela pra Boston, e a frustração dela não é só amorosa, é existencial, cara. E outra coisa interessante também é a voadora no like aí embaixo. Aproveita que temos muito que comentar sobre a Nancy ainda nesse vídeo, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho, segue o Geek no Insta, @LucasMG, que a gente vai trocar essa ideia sobre Stranger Things e diversas outras séries. Cara, faz tudo isso que é nóis. E ironicamente é justamente essa mesma confusão, né, que a mãe da Nancy, a Karen Wheeler, projeta na filha, né? A Karen teme que a Nancy esteja repetindo sua própria trajetória, que abrir mão de uma carreira para poder ficar presa em Hawkins por causa de um relacionamento. E um dos detalhes mais cruéis da situação é que a Nancy não pode contar a verdade à própria família. Ela não pode dizer que o Vecna continua vivo, que a ameaça do mundo não terminou, e ela é uma das poucas pessoas capazes de enfrentá-lo. Outra coisa que eu sempre achei curioso também é que a Nancy nunca contou nem pro Hopper e nem pra Joyce que o Vecna é o Him Creel, porque a Nancy sabe disso.
ela sabe a identidade real do Vecna, ela sabe quem era o Vecna antes de ser o Vecna, que é o jovem Henry Creel. E por que isso? Porque tanto o Hopper quanto a Joyce já estudaram com o Henry Creel lá na escola, né, durante a high school. Inclusive nessa quinta temporada teve flashback, né, que a Max foi parar nas memórias do Henry Creel nos anos 50 e lá mostra o cartaz da peça teatral da Joyce, né, a Joyce adolescente, que o Henry Creel era o protagonista da peça. Ou seja, o Henry Creel tinha contato com a Joyce, com o Hopper, com todo mundo, cara. E a Nancy nunca contou que o Vecna é o cara que eles já estudaram no ensino médio. E enquanto o Jonathan tem a Joyce pra apoiá-lo, que é alguém que entende perfeitamente o que está acontecendo, a Nancy está sozinha nessa mentira. Até que, irônica e tragicamente, a Karen e o Ted são atacados por um Demogorgon, né? Só então a família Wheeler tem um vislumbre da realidade que a Nancy carregava sozinha. E apesar de todos os obstáculos, o livro deixa claro, a Nancy não abandonou seu sonho. Ela apenas suspendeu, né? Consciente de que seu presente tem implicações gigantes pro futuro, né? Pra Hawkins, pros seus amigos, pra todo mundo. E a permanência da Nancy reforça vários elementos importantes pros próximos episódios, né? A Nancy será a peça-chave na caçada final do Vecna, o relacionamento com o Jonathan está próximo de um ponto de ruptura, o livro serve como ponte emocional também pro segundo volume, né? Porque explica lacunas narrativas e aprofunda transformações que veremos ganhar força no desfecho da série, ou seja, é um livro extremamente importante que a gente vai conversar muito ainda ao longo dos dias. Mas aí, comenta embaixo quais as teorias e expectativas de vocês para esse volume 2 da quinta temporada que eu vou ler e responder todo mundo. Essa até a próxima, valeu, falou e fui!